quando nós saímos de Divisa, sem saber de fato o que Deus queria de nós, só tivemos a inspiração através de vários sinais. E chegando aqui, deparamos com a dor, né? A dor de não saber o que seria, de nos vermos assim, sem uma perspectiva, porque Deus fez uma promessa de que queria a gente aqui, mas o que Ele queria? Né? Eu montei meu consultório, o Josemar montou a loja dele, começamos a servir num grupo de oração. Desse grupo de oração, nós fomos conhecendo pessoas muito queridas, né, que passaram pela nossa vida, e fomos nos dando ali a serviço do Senhor. E aí surgiu então a necessidade dentro do nosso coração, começamos a nos reunir todas as quintas-feiras, perguntando para Deus o que mais que Ele queria, porque sempre vinha aquela inquietação. E diante dessas nossas orações, um pequeno grupo, vimos que precisávamos ter o nosso grupo de oração nosso, no sentido assim, com um jeito nosso. E então o padre concedeu da gente abrir um grupo de oração ali na Nossa Senhora Aparecida, e ali iniciamos, né, todo o processo que viria depois a se tornar a comunidade. Mas no momento ali era um grupo de oração onde a gente se dava, onde a gente procurava conhecer a vontade de Deus, e começou um grupo bem pequeno, depois a igreja estava faltando espaço, né? Muita gente frequentando, e dali começamos vigílias de oração nas sextas-feiras, íamos de sexta para sábado até às 6 da manhã do sábado, várias pessoas nos reunindo ali praticamente quase toda sexta-feira, passando a noite em oração, perguntando ainda o que Deus queria, porque a inquietação continuava, não era só um grupo de oração que Ele queria. Dali surgiu o início de acampamentos, porque o casal que nos ajudou a vir para cá tinha um camping, que é a Verônica e o seu Ivo, e iniciamos ali os acampamentos de oração. E nos acampamentos eram muitos jovens, muita quantidade de jovens que tinham encontro com Deus. E esses jovens começaram a ir para a nossa casa, porque eles queriam esse vínculo, queriam continuar, dar continuidade àquilo que viveram. Então ia para a casa de um rapaz que também ajudou a gente, ia na nossa casa, e dali veio outra inquietação, o que fazer, porque também nós precisávamos ter o nosso momento de família, os finais de semana. E aí veio então essa abertura de uma lanchonete, né? Uma lanchonete pequenininha, onde nós pudéssemos reunir esses jovens nos finais de semana, para se encontrarem, para trocarem ideias, para ali podemos orientar melhor. E foi uma inspiração que eu já tinha tido lá na minha cidade, já tínhamos uma lanchonete lá também. E foi interessante, porque começamos com uma lanchonete que cabia uma mesinha, né? Tudo emprestado, né? Uma amiga, né, que é a Mara, deu uma geladeira. Emprestamos algumas mesas de uma conhecida da Lúcia. Ela emprestou as mesas e as cadeiras. Não sabíamos fazer lanche, começamos tudo ali e foi crescendo. Os jovens foram vindo. Menos de 6 meses já não cabia naquele espaço a quantidade de jovens. Aí nós alugamos um outro espaço na Coronel Mendes e a calçada ficava lotada também de jovens. E os acampamentos acontecendo, e nós sentimos que ainda não era só isso que Deus queria, a inquietação continuava. Então começamos a nos reunir toda segunda-feira na casa de um casal, que é a Neuza com o seu Adnésio, perguntando o que mais que Deus queria, né? Sempre aquela, você vai dando para Deus algo e Ele parece que quer mais. E era a sensação que eu tinha. E ali começamos, e
Por 2 anos consecutivos ficamos fazendo essa oração toda segunda-feira. Então não foi uma coisa de uma hora para outra, foi uma coisa muito discernida, né? E vinha esse desejo, porque a minha oração lá em Divisa Nova, muitos anos atrás, foi que eu queria dar a minha vida para que Deus, para o trabalho do Senhor. Embora eu era casada e tinha filhos, mas eu queria doar a minha vida para Ele. E eu penso que Deus ouviu tanto aquela oração, que foi tão sincera, que essa inquietude permaneceu. E reunindo essas segundas-feiras, eu fui vendo que Deus queria uma comunidade, uma doação de vida de fato, de pessoas que quisessem evangelizar, gastar o seu tempo e a sua vida para levar o amor de Deus aos outros, né? E isso foi crescendo, 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 e dali não teve jeito, né? Deus realmente afunilou para essa entrega, e eu tendo a profissão, e eu ajudava muito na manutenção da casa com a minha profissão. Não via meios de poder desvincular disso para poder me doar, mas Deus tem os meios dele e a hora dele. Se o nosso coração vibra por algo que a gente nem compreende, Deus, ele sabe ler essas vibrações e consequentemente ele fez isso acontecer. Ele mudou o trajeto nosso normal, vamos dizer assim, onde nós tínhamos a loja e o consultório. E ali ele foi movimentando, e o Josemar teve que mudar a loja dele. Com isso ele começou também a ter mais clientes e poder ter uma arrecadação melhor. Mas nem isso tinha acontecido quando eu dei o passo de deixar tudo. Na verdade, eu já estava com essa inquietação de parar de trabalhar. Eu ia trabalhar, mas aquilo não me completava mais, sendo que essa profissão eu queria desde meus 8, 9 anos de idade. Nunca pensei em fazer outra coisa assim profissionalmente. Mas ali naquele momento já não tinha um sentido profundo aqui dentro. E eu rezando, e num dia eu falei para o Josemar, falei, olha, vamos orar, porque eu sinto que Deus está me chamando para deixar tudo. Tadinho, ele não entendia nada, mas ele sempre deixou claro que queria seguir o que Deus queria, né? E naquela manhã eu me propus a rezar especialmente para isso. Eu estava fazendo o almoço e seguindo o Amor Vencerá pela televisão às 11 da manhã, quando a Luzia pediu para abrirmos a Bíblia, né, numa passagem, que agora eu não estou me recordando exato qual é o versículo, que falava, terminei a minha carreira, combati o bom combate, terminei a minha carreira. E quando eu li, terminei a minha carreira, aquilo ressaltou de uma forma tão grande que parecia que era só aquilo que estava escrito na Bíblia. Para mim era a resposta, terminei a minha carreira profissional e agora eu vou me dedicar exclusivamente à evangelização. Claro que não aconteceu de um minuto para o outro, foi tudo uma questão de tempo, até eu ir terminando os clientes, e o Josemar também acolheu aquilo, né? E entregamos ali o imóvel, onde tinha o consultório e a loja, e o Josemar abriu a loja em um outro local. E antes disso, a gente rezando, mas então, se eu vou terminar a minha profissão, o que nós vamos fazer? Qual passo a ser dado? Eu vou evangelizar 24 horas, de que forma? Né? E aí veio a pergunta para aqueles que já estavam conosco às segundas-feiras, quem queria doar a vida, né, para evangelização. Quem queria deixar sua profissão, sua casa, seu lugar para vir, né? E ali eu comecei a rezar, fomos rezando, pedindo para Deus onde seria.
E nós então estávamos na lanchonete finalizando o serviço daquele dia, a nossa doação ali, e viemos para o INSS trazer alimento para os irmãos de rua. E passamos aqui diante dessa casa que hoje a gente mora. E quando eu olhei para a casa, tinha uma mocinha comigo, né? Eu disse para ela assim, olha, olhei para a casa e falei assim, eu acho que é ali que a gente vai vir. É para cá que a gente vai vir. Eu não sei, moveu uma luz ali, algo que Deus falava ao meu coração. E nós então fomos lá, entregamos o alimento, cantamos com as pessoas e voltamos pelo mesmo local. Aí parei aqui em frente da casa, olhei a casa, estava escrito aluga-se, né? E meu coração encheu de alegria, de esperança. Falei, acho que é aqui que vai ser o início de tudo. E voltei para casa, né? O Josemar estava junto, falei com ele e tal. Ah, eu não vou lá, arruma alguém para ir com você. E aí a Verônica veio aqui comigo, né? A gente entrou numa casa enorme, um quintal enorme, a Verônica ficou desatinada, né? Uma piscina ali, que não tem jeito, Leia. Ela olhava os lustres da casa, olhava o sinteco do chão. Impossível, impossível, é que não dá, que não sei o quê, mas eu já enxerguei toda a lanchonete aqui, os nossos quartos. Eu fui visualizando o que ainda não existia aqui, mas eu já enxergava o atendimento de oração na salinha, a lanchonete, o espaço, a casa separada, enfim. Nós procuramos a imobiliária e alugamos a casa pela fé. Iniciamos aqui no dia 5 de setembro de 2002, com a minha família e a família da Deise, né, que hoje não está conosco mais, mas fez uma diferença muito grande na nossa vida ali. Então eu parei a profissão, parei tudo no desejo profundo de doar a minha vida e de ver famílias restauradas, de ver jovens tendo sentido para viver. E viemos para cá. Morávamos todos juntos, a gente deu mais da metade da mobília, ficamos com pouquinha coisa. Fomos doando porque não cabia aqui na casa, né? Então, na verdade, essa motivação para uma comunidade não foi uma coisa assim pensada, não foi uma coisa pré-estabelecida. Foi algo que foi brotando à medida que a gente foi dando passos. Eu penso que um olho d'água, ele começa, e à medida que você vai cavando, ele vai se abrindo, ele vai fluindo mais água e ele vai sempre querendo se doar mais. Eu penso que o coração humano, quando encontra Deus, e ele vive esse processo de busca de Deus mesmo, ele quer se doar, ele quer cada vez mais o querer de Deus. E foi assim, o processo foi, não dá para falar assim, quando que foi que isso aconteceu? Não. À medida que eu já entreguei minha vida lá naquela oração primeira, eu acredito que Deus já tomou a iniciativa, porque na verdade não houve uma iniciativa da minha parte. Quando eu paro e vejo os acontecimentos, até da mudança para cá, não foi iniciativa hora nenhuma nossa. A iniciativa veio de Deus e eu fui lendo os sinais. A docilidade sim, mas a iniciativa de Deus. Então até eu vir para cá, para essa casa, o início da comunidade, não tínhamos condições financeiras para isso. E nós viemos em setembro, em janeiro já veio Marcelo e Toninho, em abril, março, abril, vieram os outros todos. Então no final, em menos de 6 meses, nós já tínhamos aqui 25 pessoas para alimentar, para morar, para dividir o espaço. Imagina, né? E a gente passou dificuldades, passamos, mas teve muita gente também que nos ajudou. Hoje as padarias que nos doam pão, elas têm o início lá, tem mais de 20 anos, né?
ou quase 20 anos doando pão para nós. Isso é uma gratidão imensa dentro do nosso coração e a gente pede todos os dias que Deus possa prover para essas pessoas, né? Então, mas antes nós não tínhamos o pão, nós não tínhamos o leite. A gente ia nos mercados pegar a xepa, né? O resto que sobrava, que não era vendido. E a gente ali ia vendo o que era aproveitável e tal. Tinha dias que nós não tínhamos o pão nem o leite do café da manhã, né? Teve um dia que a gente fez, eu conto essa história sempre. Era uma quarta-feira e eu fui ver, não tinha nada para ser feito, nem o café, só tinha farinha de milho. E ali a gente fez uma sopa, né, de milho, eu fiz uma sopa de farinha de milho. E quando eu coloquei nos pratos, o Marcelo disse, Dona Léia, mas hoje a gente não come carne, né, na quarta. Eu falei, mas não tem, filho, é só uma sopa de farinha. E ele disse, não, olha aqui quanto bichinho tem. Né? Mas era o que a gente tinha para comer naquele dia. E eu confesso que ninguém chorava por isso, ninguém achava ruim, nós estávamos felizes demais com a vida que a gente estava ali vivendo. Claro que havia dificuldades e havia muitos tropeços, mas o que nos movia era muito mais forte, né? Então eu lembro que a primeira vez que nós ganhamos frutas, né, foi uma festa, né, porque fazia muito tempo que ninguém comia uma fruta aqui. Então nós fomos vivendo de pouquinho em pouquinho os desafios, mas também a providência nunca faltou para nós dentro do necessário. Pelo contrário, nós vivemos muitos momentos assim de providência, de você falar e a coisa acontecer, né? Me lembro que a Cíntia, minha filha, estava com muita vontade de comer lasanha e não tínhamos condições de comprar. E eu falei, então você pede para Deus, filha, porque a gente não tem condições aqui para comprar lasanha. Éramos muitos e não dava. E naquele outro dia chegou um furgãozinho batendo ali na porta e disse que trazia uma doação. Nós fomos ver, era lasanha congelada de todos os tipos que a gente pode imaginar, tinha de todo sabor. Então, ao mesmo tempo, quando Deus quer alguma coisa, Ele dá a iniciativa, a gente vai pegando os sinais e vai agindo e Ele não falha de forma nenhuma. Então, dentro de tudo isso, também tinha a parte assim da convivência, porque pessoas tão diferentes, de repente, vem todo mundo morar no mesmo lugar, e é claro que vai haver conflitos, né? Uma vez a confusão foi por causa de um suco de maracujá, que uma delas fazia de um jeito, a outra fazia batendo no liquidificador, e aí aquela polêmica, não, mas é assim que tá certo, assim que tá certo. E ali a gente tinha que entrar e falar, mas e aí, o suco saiu? Como é que é, né? Às vezes era o café, o modo de fazer o café também. Uns esperavam a água ferver, o outro não. E os conflitos existiram. Muitas vezes eu tive que intervir em alguns fatos, né? Muitas vezes teve choro, teve lágrimas, não só da parte deles, mas da minha também. Desafios não faltaram, né? Como eles falam, é colocar um monte de gato no mesmo saco e é claro que vai ter unhada para todo lado e ranhadura, mas o que ficava de fato era a graça de Deus, porque quem reza consegue ultrapassar os conflitos também, porque enxerga com os olhos de Deus e sente com o coração de Deus. Então, uma das coisas que eu sempre dizia e digo aqui é que se não houver oração, não há entendimento. Mas onde há oração, com certeza há entendimento. Porque o amor de Deus, ele dilata o coração humano. E você começa a compreender e amar o outro com aquilo que o outro é. Não aceitando, claro, os pecados, mas a compaixão vem em primeiro lugar. Então, houve tudo isso, mas eu tenho certeza que se a gente fosse perguntar de um por um, todos têm coisas boas para dizer.
porque a formação que Deus dá dentro de uma comunidade é algo sobrenatural. Se nós estamos sozinhos, nós vamos fazendo com a nossa vida o que a gente quer, o que é mais prazeroso, o que é mais fácil. Mas dentro de uma vida comunitária, nós vamos seguindo aquilo que Deus nos pede e que está no Evangelho. E isso exige de nós uma renúncia, uma doação, uma força interior que Ele mesmo dá. Às vezes eu olho para trás e vejo tudo que a gente viveu, realmente não tem nada de humano, simplesmente assim, humano que eu digo assim, da natureza nossa. É divino, é divino. As inspirações, quando eu leio o estatuto, quando eu vou lendo as regras de vida que foram tiradas da vivência daquilo que a gente passou, é nítido que veio do coração de Deus. Então, quando eu falo assim que é algo sobrenatural, eu vejo assim que é uma força de Deus, é uma graça de Deus que chega até a gente, que você não sabe delimitar, você não sabe descrever, mas você vê os efeitos. Então, à medida que nós chegamos aqui, que nós fomos nos abrindo ao projeto de Deus, eu vi Deus fazendo dentro da minha família uma graça especial. Então, primeiramente, na conversão dos meus filhos, né? Todos eles tiveram um encontro pessoal com Deus, que hoje quem conhece sabe que eles falam de Deus, eles vivem Deus, e não são perfeitos, mas a base de tudo na vida deles é Deus, né? Veio a vocação do padre Jusemar, o meu próprio esposo também, a dedicação dele a Deus, a vida de oração dele. Então, houve uma transformação, primeiramente, eu acredito, dentro da minha família. E a partir dali, claro, continua sendo uma luta muito grande, mas continua sendo. Mas é algo que chega, que você não explica, que acontece à medida que você vai se abrindo, porque se a gente não se abre também, a graça chega, mas ela não faz acontecer. E foi também atingindo outros, porque é algo assim que você, hoje eu penso, né? Ter uma casa, ter um lar que eu digo assim, uma estrutura física, não é o bastante. É preciso ter uma harmonia dentro da família. Isso é que faz o lar acontecer em qualquer lugar. E é essa meta que a gente traz todo dia. Então, o carisma atingiu a gente de uma forma muito forte. Isso é visível para todos, né? Eu converso com a Cíntia hoje, vejo a forma como ela educa as crianças na fé. A Mariana. Então, é algo que já tá dentro deles, né? A forma como o padre Jusemar vive o sacerdócio dele, né? A Sabrina, então, é algo que veio realmente repercutindo na nossa vida. Isso não significa ausência de problemas ou ausência de dificuldades, não. A gente tem as mesmas que todo mundo tem, entre aspas, mas a força de Deus vem nos ajudando a superar. E eu vejo que é isso que acontece com as pessoas que chegam aqui. Muitas pessoas param com a gente e dizem assim, nossa, eu encontrei agora o sentido da vida, eu encontrei o sentido do matrimônio, eu entendi para que eu vim, né? Muita gente para a gente para falar sobre isso. Nossa, depois que eu comecei a frequentar, minha vida tomou um outro sentido. Então não é a gente que faz isso nas pessoas, é a força do carisma que faz isso acontecer na vida das pessoas. Como eu vi casais subirem aqui, quase separando. E hoje estão tão juntos e estão na igreja, na frente, ajudando outros a encontrarem Deus. Isso você vê, não somos nós que fizemos isso. É a força do carisma que operou ali. Então, essa força do carisma é que nos leva para frente. Porque dificuldades, você sabe que todo dia a gente enfrenta. Mas é uma força tão grande que não nos deixa parar nas dificuldades. Nesses 20 anos, quantas vezes a gente pensava assim, nossa, agora acabou tudo. Agora não tem como seguir.
porque você via tudo desmantelado. De repente, uma força vem e fala, não, mas não dá para parar, tem que seguir. E algo acontecia ali, um mistério acontecia e você via Deus fazendo. E assim até hoje. As pessoas que estão aqui conosco sabem dizer que realmente é assim. Então é uma força sobrenatural. Que claro que precisa da nossa docilidade, da nossa vida de oração, mas é algo que não se explica. É algo que não dá para descrever. Só quem vive sabe. No mundo que nós estamos hoje, na situação que a gente vive, onde nós vamos vendo que a fé ela vai se esvaziando, se é que eu posso dizer isso, se esfriando, mais e mais nós precisamos de pessoas que queiram doar a vida, sabe? Doar a vida no sentido de encontrar de fato a vida. Então aqui eu faço um chamado aos jovens casais que querem doar a vida para que outros tenham vida. Porque às vezes a gente pensa assim, mas será que eu tenho uma vocação assim? Será que eu tenho de fato um chamado? Às vezes o chamado está ali, escondidinho. Mas à medida que você vai participando e que você vai vendo as coisas acontecerem, você vai ver, o teu coração começa a vibrar no mesmo compasso. Então aqui eu faço um chamado aos jovens, não tenha medo de doar a vida. Eu acredito que as jovens e os jovens aqui da comunidade podem testemunhar que é sacrificado, que é luta, mas que não se vê fora disso, porque estar em Deus, estar na vontade de Deus é um completar-se, que lugar nenhum daria essa condição se a pessoa tem de fato a vocação e o chamado. Então hoje eu até me esqueço que eu sou dentista. Eu acredito que Deus me deu esse desejo da profissão, o desejo de fazer uma boca bonita, um sorriso bonito, mas quando eu fui deixar a profissão, Jesus me dizia, agora você vai fazer as pessoas sorrirem, mesmo os desdentados vão ficar lindos, né? Porque é a alegria que vem de dentro, o sorriso que brota da alma. E aqui vai o meu chamado aos jovens casais, aos jovens. Não tenha medo de doar a vida. Nossa vida é um sopro. E nós viemos nesse mundo para deixar rastros de Deus. E se nós não deixarmos rastros de Deus, nós podemos viver tudo. Nada terá valido a pena. Então não tenha medo de dar o seu sim, de pôr a mão no arado e não olhar para trás. Porque tentações vêm para a gente olhar para trás. Mas é olhando para frente, sabendo que o nosso Deus é fiel e Ele vai cumprir todas as promessas na vida da gente. Ele enxerga muito além do que nós. E Ele vai nos premiar com aquilo que nós fomos chamados a viver e a ter. E não tenha medo de nada. Hoje eu olho para trás, 20 anos se passaram, não me faltou o necessário. A graça superou todas as expectativas minhas. E o desejo cada vez mais cresce de ser santa, no sentido não de ser perfeita, mas de amar a todos sem distinção. Porque eu penso que a santidade não é um monte de regras simplesmente cumpridas, mas um desejo de se parecer com as atitudes de Jesus. Isso não é mérito meu, não é mérito de ninguém, não é o chamado que Deus fez para sermos santos. O chamado primeiro que nós temos é a santidade. E a santidade é realmente ter um coração semelhante ao de Jesus. Venha. Não tenha medo de vir, não tenha medo de doar a vida, não tenha medo de se comprometer. Não fique pensando mil coisas. Pense no amor de Deus e naquilo que Ele vai repercutir dentro da sua vida. Está aqui o chamado e responda ao seu sim.